Israel ataca Irã. Vou explicar por que todo mundo está com medo da Terceira Guerra Mundial, como isso tem relação com o Tratado dos Armamentos Nucleares. E eu vou explicar isso por meio de uma timeline, onde eu vou começar do conflito que está tendo agora e qual é a timeline histórica disso e a nossa opinião no final. Certo. Certo? Por que Monrado mesmo? É que nem Israel e Palestina é Murilo com Conrado, certo, Conrado? Que isso? Tem umas polêmicas, né? É, mas a gente Tá. tá brother. Então é o seguinte, vai entrar em guerra? Não vai entrar em guerra? Então a gente vai saber as origens desse conflito, certo? Certo. Começando pelo fim, porque a gente é Exato, alternativo. A exatamente. situação atual. O que está acontecendo agora? O que está acontecendo nesse momento em Israel? E no Irã, no caso. Teve um ataque por parte de Israel ao Irã, certo? Eles mataram alguns generais, foi um auê danado. Exato. E as ações já ainda permanecem acontecendo e as ações de retaliação por parte do Irã também estão acontecendo no Estado de Israel. E aí o mundo está nesse impasse aí. E qual que é a dúvida? Se vai acontecer ou não uma terceira guerra mundial, certo? E para responder essa pergunta, a gente tem que apresentar todo o contexto histórico e principalmente o contexto de agora. Por que, que o Israel atacou o Irã? Porque aparentemente a gente vê só isso na notícia, fica uma coisa meio jogada ao léu. Você, você não faz a menor ideia de por que isso está acontecendo. Isso está acontecendo por quê? Uma agência de fiscalização de energia nuclear da ONU apontou que o Irã não está seguindo algumas normas da utilização da energia nuclear por parte em transformar esses armamentos, essa fonte de energia em armas. Porque Exato. não é de forma nenhuma ilegal eu ter a minha energia nuclear por meio de usinas e tudo mais, mas tem tratados, que a gente vai abordar mais à frente, que proíbem a criação de novos armamentos nucleares. O que acontece? Essa agência, ela justamente faz a fiscalização para ver se você está usando realmente como energia ou, você tá utilizando, ou se você está tentando fazer arma com essa energia nuclear. Correto, Corradão? Corretamente. E aí, o que aconteceu? Essa agência falou assim: olha, o Irã não está seguindo as determinações aqui da agência de regulação. E talvez, tipo assim, alerta vermelho deles talvez estarem produzindo armas nucleares. Aí você fala assim, pô, Murilão, mas só por causa disso você atacou? Não, não foi só por causa disso. O Irã também começou a fazer testes com armamentos que têm a função de justamente fazer falar assim, porque eu sou leigo no ramo das armas e não quero também saber muito a fundo, mas o arremesso das bombas nucleares. Porque O se você não lançamento. sabe, o lançamento, se você não sabe, tal como eu, a bomba nuclear não é que nem um traque que você tá, aquela que é assim, ó, bomba nuclear, ela vem por meio de uma outra arma. Tipo, você precisa de uma arma para atacar uma arma maior. E aí, o que o Irã fez? Testou estas armas maiores. E aí, Exatamente. o Israel falou assim: aí os caras. Aí não, né? Aí eles foram lá e atacaram. E até aqui, você pode tomar um partido. Só que a ideia não é tomar um partido. A ideia é você entender o porquê do ataque. E agora a gente vai apresentar os contextos históricos. E a gente vai dar as nossas opiniões. Vai, Conradão, contexto histórico, manda para nós. Exatamente. É o seguinte, o Irã, né, ele até 1979, ele era uma monarquia autocrática pró-ocidente, né? Comandado pelo Shah Mohammad Reza Pahlavi, né, famoso. E em 1979 ele foi deposto pelos assim, por assim dizer, né, os partidários ali xiitas, né, do Ayatollah Khomeini. Então ele foi deposto e agora o Irã ele é uma teocracia, né, uma república islâmica teocrática. O que isso significa? Significa que os xiitas eles acreditam que o governante do país ele tem que ser basicamente assim descendente do profeta Muhammad, né, de Maomé. Então o Ayatollah Khomeini, né, na época, ele começou a mandar no país, né. E aqui você tem uma imagem representativa, né, da Revolução do Islã, antes da Revolução, que era você vê que era mais pró-ocidente e tal, ele tinha a cultura, era famoso, o Shah, ele tinha bastante evidência na mídia e tal. E depois da Revolução, o Irã
começou a, por assim dizer, mudar as suas convicções, né? Então, antes um país pró-ocidente, mas assim, amistoso, mas assim, neutro em relação a Israel, né? Tem suas contradições, mas eles têm um sentimento hoje anti-sionista, né? Anti o nacionalismo aí judaico, anti a expansão de Israel, pró-Palestina e anti-Ocidente e anti a presença americana no Oriente Médio. Então eles têm essa ideologia por conta do tudo que acontece ali, né? Conradão, só uma aspas aqui, que você me explicou isso antes, eu acho importante as pessoas entenderem. Vamos voltar. O antisionismo é diferente da galerinha do N. É É outra, diferente, é diferente. completamente diferente. Ele não é antissemita, né? Ele seria, assim, por maiores, né? A gente não sabe o que a galera pensa dentro de casa. Mas o antisionismo não quer dizer que ele é antissemita. Quer dizer que ele é contra esse nacionalismo de Israel, que ele é contra essa expansão que Israel faz. Que ele é contra esse tipo de presença violenta que ele tem no Oriente Médio. Entendeu? Assim, se eles. Até esse contexto de presença violenta já é parte do Do, debate. do debate, isso. As Se pessoas o podem cara concordar ou pensa outra discordar. coisa, daí é outro rolê. Mas o O antisionismo oficial, é né? isso. O oficial é isso. Beleza. Como eles atuam, né, na guerra? É a proxy war, né? Chamada proxy war. Que ele seria a guerra proxy e tal. Eu acho que só o termo em inglês que usa, se não me engano. Que seria o seguinte: você faz a guerra por meio de terceiros. Assim como na Guerra Fria, né? Os Estados Unidos e a União Soviética, ela fazia isso com outros países. Então, vai acontecer uma revolução ali no Vietnã, né, uma revolução comunista, e os Estados Unidos vai lá para ser contra. Então eles usam o Vietnã do Sul e o Vietnã do Norte, Coreia do Sul, Coreia do Norte. Então eles apoiam ali os revolucionários, só que eles não participam diretamente, né? Então isso aconteceu bastante no século XX e o Irã ele atua dessa forma também. Então grupos terroristas são financiados totalmente ou parcialmente pelo governo iraniano. Então, por exemplo, o Hezbollah, que é famoso, o Hamas, assim, também algumas vezes na guerra da Síria. Então você tem diversas situações ali que não tem um confronto direto, mas você sabe que o cara tá apoiando o outro ali, você sabe que o outro tá fazendo isso, né? Rapidão, rapidão. Esse negócio de apoio. Certo? Quem merece ser mais apoiado aqui? Que não fez nada de errado, tá Nada. trazendo conhecimento de qualidade, tá trazendo assim. Você entra em casa, você coloca um vídeo desse, você sai um ser humano melhor, tá? Exatamente. Você Pessoas sai um ser humano melhor. boas, pessoas que querem o seu bem. Exato. Você Exato. sai com um raciocínio crítico ampliado. Exato. E Eu e o você. Conrado te fazemos pensar. Exato. E se divertir, de vez em quando. Quase sempre. Até em temas sérios, a gente tira o melhor de você. Exatamente. Então, por isso aí, você tem que se inscrever e deixar o gostinho, como diz o Murilo. E eu digo mais, eu quero mais, porque eu Fala sempre quero mais, mais. fala Eu mais. quero que você escreva um comentário dando a sua opinião sobre esse ataque. Ah, sou muito a favor da Palestina. É ali correlacionado, quase ali, ó. Quase ali, ó. Eu sou pró governo de Israel, eu acho que eles têm mais aqui fazer o dome lá e defender e atacar todo mundo e pacificar e fazer o cacete. Ah, eu sou a favor dos caras que são antisionistas. Vai Irã. Comenta aí, cara. A tua opinião ela Exato. é sempre levada em conta aqui na hora de ler os comentários. Não quer dizer que a Exato. gente concorda com você. E no fim das contas, o que importa é comentar e discutir, né? Exatamente, até porque a gente não vai estar lá graças ao bom Senhor. Aqui o nosso maior problema é a canjica da festa junina. Exatamente nesse vídeo, então é muito bom. E bora pra próxima. Os confrontos recentes que tiveram, né? Assim, recentes assim no século XXI, né? Que seria entre Israel e o Irã. Você teve ataques de vírus, por exemplo, o Stuxnet lá, que é um vírus de computador,
né, que é atribuído ao Irã atribuído ao Israel e Estados Unidos, né, que teoricamente tinha destruído centrífugas iranianas, né, então ataques cibernéticos ao programa nuclear, né, do Irã. Você tem operações de inteligência, né, você tem ataques contra aliados, né, do Irã. Você tem as guerras que tiveram aí, as guerras da Síria, do Iraque e tal, que você utilizou aquele tipo de guerra que eu falei. Então você tem esse conflito, né, essa guerra fria, né, mas não tão fria assim, no século XXI, que foi bastante evidente aí no Oriente Médio, que todo mundo vê, todo dia tem uma notícia diferente da outra, né? Então, você teve a explosão de Natanz lá, né, que destruiu uma produção de centrífugas. Então você tem vários ataques, vários. A inteligência, o Mossad, né, infiltrado no próprio Irã, que tem a ver com os ataques recentes, né? Então você tem assassinatos, assassinato do cientista nuclear iraniano, que ele foi morto também. E você tem essas pequenas escaramuças, esses ataques, que eles sempre estão em evidência aí na mídia e tal. E o mais importante, eu acho que o cerne seria que em 2015 teve o Plano de Ação do Conjunto Global, né? O PACG, que ele foi um acordo internacional sobre o programa nuclear iraniano, né? E inclusive os Estados Unidos ele sai em 2018 porque ele não concorda muito com o que estava acontecendo ali, né? Tem seus percalços, mas era para eliminar as reservas de urânio enriquecido. Eliminar 98% das reservas de urânio enriquecido, né? Acho que tinha um período, um prazo ali e tal, mas era essa conferência de vários países, dos países potências nucleares ali no caso, né? E chega na questão, Murilão. Vai ter guerra, não vai ter guerra? Se já aconteceu, por que vai acontecer? Tá, agora já é. Pessoal, até aqui era dados, ciência, que Exato. obviamente tem um pouco de viés, mas era científico, né? A partir de agora é o puro suco dos nossos Do achismos. achismos. Achismos, Exato. achismos, achismos. E caso você queira uma opinião embasada, você assiste um monte de coisa aí e você vai ver várias opiniões e ver o que tá acontecendo. Cara, na minha opinião, não vai ter guerra. Porque nunca vai ter guerra. Porque ninguém quer que tenha guerra. Tipo, isso é a maior migué do mundo, porque a arma nuclear, ela tem uma função muito mais de temor, de controle, do que necessariamente de uso. É uma arma Porque se estratégica, né? usar... ela é uma arma estratégica. Ela não é uma arma pra você pegar... Porque, tipo assim, vamos supor, o Irã tem. Porque a primeira coisa que você tem que saber, isso é ciência. Não é um consenso se o Irã tem ou não ogivas nucleares. Assim como Assim como não é de Israel. Mas de Israel Israel também. é meio pacificado que ele tem. Isso, só que é porque o Israel ele proíbe que o órgão de fiscalização entre lá, tal, então é meio que assim, os dois têm? Acho que tem, Mas, entendeu? mas o Israel é meio que tipo assim, tem. Ela É, tem. meio que tem. O Irã é meio tipo assim, não é pra ter, tanto que os Estados Unidos fazia presença física lá pra que não tivesse, até o Trump chegar e falar assim, tira essas tropas aí, deixa os caras lá. Deixa eles fazer, deixa o pau torar. Literalmente torar. Aí... É piadinha ruim, né? Mas valeu a atenção. Aí... Não, é pacificado, só que não é uma arma pra você usar, porque se você usar, tipo, simplesmente vai todo mundo virar contra você ou o mundo vai acabar. É isso. Se o Irã pegar e tacar uma bomba nuclear em Israel, tipo, de duas uma, ou todo mundo vai tacar bomba nele, É. e vai evaporar esse país do mundo, ou, tipo, Os acabou, dois tá vão, né? ligado? Os dois se evaporam ali e vira É, tudo pó. É como se a gente estivesse numa sala, Murilão, e a gente tá brigando, e eu falo, mano, eu tenho uma faca na meia. Daí você fala, acho que mano, uma, duvido. acho que é uma faca, eu tenho 3/8. É, daí duvido. Ah, então você paga pra ver, então. Tá ligado? Só que daí às vezes não tem muita coragem, porque senão nós dois vamos morrer. É que não é nem coragem, é o bom senso. Exatamente. E É tem, que, tipo assim, se você sacar, eu vou sacar e você vai se ferrar. e tem uma questão E, também.
Pode falar. Não, e aí tem, tipo, não é só dois. Se fosse só dois, resolvia ainda. Ainda eu podia É, tem resolver. outros, né? Tem outros caras que estão ali assim, ó. Tem um cara ali fora que é grande, tá? Tem um cara ali Que ele é fora. meu amigo. E aí eu também falo, tem outro cara ali fora Que que também. ele também é grande. E esses É. caras grandes, eles estão lá fora assim. Ah, não, velho. Não, vai não, aqui não, para. Tipo assim, eles estão falando isso não porque eles são legal e eles são pacientes, eles estão tipo, não, velho. Se o cara Exato, usar, eu vou ter que usar também, velho. Talvez eu não queira tudo isso. Eu só queria o blefe. exato. Tem uma questão também que eu vi uma opinião de. Eu não lembro quem é, desculpa, se você deu a sua opinião. Mas eu vi uma parada que é o seguinte: que nenhum dos dois está tendo um conflito territorial, né? Então não é expansão. Então, tipo assim, um não tá tentando pegar terra de nenhum dos outros. Os dois são contra o regime dos dois, né? Israel fala que é contra o regime do Irã, e o Irã fala que não tinha que ter Israel e contra os sionistas aí. Eu acho que é isso. Mas, assim, como não tem isso, eles visam a queda de regime, né? Pelo menos, você ter um inimigo externo não faz, dificilmente, na verdade, faz você ser contra o seu próprio governo. Então, tipo assim, a gente tá atacando o Brasil. Mesmo que, sei lá, a gente tá muito errado, ou o nosso governo tá errado, é tipo os outros que estão nos atacando. Então, dificilmente você vai ficar contra o interno, entendeu? Então, talvez eles apoiam o interno. Por isso que é uma guerra que talvez não faça sentido nesse sentido, entendeu? Então, tipo assim, eles estão atacando a gente porque eles são contra o regime, mas pô, eles estão atacando a gente. Tá tendo baixas, assim, involuntárias de outras pessoas. Então matou um cara, mas ali morre um civil ali, morre outro civil ali, entendeu? Sim. Mas Mas é o isso. que pode acontecer é um acordo que é difícil, né? O Trump falou que quer ter acordo, que, não tá, que tem que ter, tal. O outro fala que não quer. Mas talvez o que vai acontecer vai ser uma briga ali, Cafés armada, né? uma trocação ali, e no fim das contas, Para. talvez um dia pare, talvez não, mas vai ficar nesse deixa que eu deixo aí. É que ele vai, não vai. É que ele vai, tipo assim. Os caras continuam se odiando, mas eles ficam se olhando assim. Exato. Não me bate que eu não te bato. Aí, às vezes, bate, só rola uma Bate, trocação rola de uma soco, mas ninguém saca a trocação. faca. É. É isso. Ninguém vai pro via de fato, né? E aí, vamos finalizar aqui, ó. Duas recomendações. Uma recomendação: curiosidades do Irã Isso. ou Pérsia, certo? Sim, antigas, curiosidades antigas sobre o Curiosidades país. antigas. Sabia que eles inventaram a geladeira? Exatamente. Assista o Pois vídeo. é. Assista o vídeo, vai estar aqui recomendado em um dos dois cards. E o outro vai ter o que o YouTube mesmo te recomenda, porque ele sabe muito melhor de você do que eu, mas eu sei o que eu produzi de bom pra você ver. Certo? Então, é isso. Adiós.